Passa-me água, Lu. Eu vou ter que encher essa água. Não precisa, pode passar assim. Quem quiser abrir para a nossa liturgia, Gênesis capítulo 8. Eu estou em Salmos ainda. Amém. Amém, irmãos. Então vamos à leitura da palavra. Livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 1 diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Até aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus eu oro pedindo a Ti que o Senhor venha com o Teu poder edificando a Tua igreja, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudando a compreender a Tua palavra, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica, que eu possa, através do Teu poder, estar falando ao coração dos meus irmãos, que nós possamos aprender de Ti, como usarmos essa palavra de maneira bíblica. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu abrir aqui a minha água. Ficou boa a altura do microfone. Poupa bastante a voz. Chegamos ao capítulo 8 do Gênesis. Então, assim, algumas coisas são interessantes. Veja. Quando a gente analisa o dilúvio, o que a gente pensa? Sempre a gente pensa o livramento que Noé teve, o livramento que os animais tiveram. Mas alguns aspectos a gente não, parece que a gente passa meio desapercebido. Uma coisa tão rica da história. Por exemplo, quem trouxe o juízo foi Deus. E com que direito que Deus traz o juízo? Hoje em dia, isso seria uma pergunta bem comum. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas elas não querem servir a Deus. Elas querem ser servidas por Deus. E aí muitos perguntam, como que Deus fez isso? Como que Deus permitiu aquilo? Por exemplo, existem situações. Vira e mexe, nós vemos no grupo de oração, crianças ficando doentes, alguns de nós tendo problemas, outros tendo dificuldade no nosso trabalho. Então nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Primeiro, quem nos fez foi Deus. Não só nos fez, em Cristo Jesus Ele nos comprou. Pela verdade bíblica, se você sinceramente entregou sua vida a Jesus Cristo, você creu nele, se arrependeu dos seus pecados, você não é mais dono do seu nariz. Quem é dono do seu nariz é Deus. Então, com que direito que Deus traz o juízo? Ele pode fazer todas as coisas da maneira que Ele bem entende, da maneira que Ele acha melhor. Então, quando eu começo a ver aqui dilúvio, primeira coisa que eu tenho que pensar, gente, um tempo muito difícil. Nós vamos ver no texto, Noé passou 40 dias, logo de cara, na abertura. Ele teve uma semana, Deus fala, entra na arca. Aí foram 7 dias com os últimos preparativos. Depois de muito tempo de construção daquele barco. Não deve ter sido fácil construir o barco, não deve ter sido fácil preparar todas as coisas. Você imagina uma tempestade, como foi a tempestade do dilúvio, você passar 40 dias trancado numa arca. Isso me lembra um pouco o quê? Quando eu estava preparando a palavra, o que eu estava pensando? Quando vem as crises na nossa vida, quando vem as situações difíceis, a coisa não fica tensa? Você não fica se perguntando por quê? Você não fica perguntando, eu por exemplo, oro assim, Senhor, onde é que o Senhor está nessa situação? Por que isso aconteceu? Algumas vezes eu oro a Deus e falo, Deus, eu não estou entendendo nada, o meu plano era fazer A, B e C.
E na situação que o Senhor trouxe, eu sei que isso vem de ti, eu vou ter que fazer D, E e F. Senhor, não estou entendendo nada, mas veja, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é meu Deus. Me ajuda, porque eu não consigo compreender os teus altos caminhos. Você consegue imaginar aquela arca? Vamos tentar imaginar a situação. Eles entraram na arca. Passados 70 dias, o Senhor selou a porta. Aquela entrada na arca, você imagina o seguinte: quando Deus falou entrar na arca, foi como se fosse uma ordem. Foi tipo assim, a hora chegou. E o que a gente percebe aqui é algo interessante. Deus avisou e fez. Ele só chegou para Noé e falou: ó, entra na arca. Então aquela semana deve ter sido uma semana de muita preparação. Algumas vezes na nossa vida chega o dia mau. E Deus sequer avisa. De uma maneira direta. Você fica sem entender, mas qual o detalhe? Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É uma afirmação. Mateus, em um determinado momento da sua vida, você vai ter problema. Então já está avisado. Eu já sei, eu tenho uma certeza. Aqueles que amam o Senhor vão ter tribulação, vão ter lutas, vão ter perseguição, vão ter incompreensão. E Deus simplesmente faz assim, Ele determina e faz. Ele não fez uma reunião consultando lá, e aí, Noé, o que você acha? Tá bom para começar o dilúvio? O que você acha? Como é que nós vamos fazer? Assim, assim, assado? Não. Deus, Ele vem determinando, Ele fala: ó, vou trazer dilúvio, a coisa está feia, tal. Na nossa vida é assim. Quando a gente vai ver, o Senhor mexe tudo à nossa volta. Eu lembro, por exemplo, o dia da chuva de pedra. Era dia 30 de junho desse ano. De repente, 6 horas da manhã, a Paula fala: amor, ora. Eu o quê? Amor, ora, pedra. Aí eu ouvi o segundo pé, tof. Já orei, já levantei e vim aqui para fora. Aí desabou o mundo. Aí corri aqui, tirei o computador do chão, tirei o teclado. Eu sabia o que eu tinha que estar. Eu sabia que eu estava preparado, tinha algumas bíblias aqui no armário, tinha essas bíblias de estudo. Então, como eu sabia que um dia poderia vir a chuva de pedra, eu estava preparado. Eles estavam numa posição onde, se a chuva de pedra viesse e arrebentasse tudo, a água ia cair para esse lado. Por quê? Porque eu tinha uma certeza que se viesse uma chuva de pedra do tamanho tal, ia virar uma peneira. O que aconteceu, virou. Mas olha que interessante, eu tinha uma estratégia. Graças a Deus, não perdi nenhuma Bíblia. Aquele pouquinho de trabalho que a gente tinha, que vai juntando dinheirinho todo mês, sobra um dinheirinho, compra uma Bíblia para vender, para ter o ganha-pão. Não perdi uma Bíblia. Mas veja que interessante, Deus determinou que fosse daquele jeito. E foi. Se eu não tivesse prevenido, eu poderia ter visto ali alguns anos de trabalho e ido embora, ter molhado tudo, Bíblia e papel. O que eu aprendo aqui? Eu tenho que andar na minha vida de uma maneira prevenida, porque o dia mal vai chegar. O dia mal vai acontecer, as crises virão. Deus, para gerar maturidade na nossa vida, para gerar o propósito que Ele quer gerar, Ele vem e muda o ambiente à nossa volta. De uma hora para outra. Eles não sabiam que era tempestade. Veja, a forma que aconteceu aquilo, abriu as fontes do chão. Alguns pontos a gente imagina que a água foi tão alto que ela desceu congelada, congelando instantaneamente o que estava embaixo. O único que estava prevenido era Noé. Por quê? Porque Deus avisou. Nós temos que estar prevenidos em todas as áreas da nossa vida. Tudo que a Bíblia nos avisa para fazer. Eu tenho que me prevenir. Porque um momento o caldo vai azedar. Um momento o trabalho vai azedar, um momento o casamento vai ter problema, outro momento o filho vai ter problema, outro momento com a igreja você vai ter problema, outro momento você não vai estar bem. Agora, quem anda prevenido, ele já tem, através do poder de Deus, um avanço. Então vamos tentar imaginar, começou a chover, a arca não tinha motor. Num determinado momento a água chegou numa
numa profundidade tal, que a arca flutuou. Só que, gente, estava ventando, a Bíblia mostra isso, estava chovendo torrencialmente, estava havendo maremotos na terra, porque quando a terra lá embaixo abriu, aquilo foi através de um terremoto, e terremotos provocam o quê? Tsunami. E o tsunami tem uma força absurda. Imagina a arca, com aquele tamanho todo, em torno de 20 mil toneladas, sendo empurrada por um tsunami. Então, você está entendendo o tipo de emoção? Deus está na porta, vem a chuva, não é? Fala, opa, não está entrando água. De repente, a arca flutua. Opa, flutuou. Não se sabe, não se tinham construído barco daquele tamanho, não. Só que de repente pode ter vindo um tsunami. De repente começa a ter ondas, de repente começa a ter tempestades. E isso não foi um dia, não foram 2, não foi uma semana. Foi 40. Você imagina você dentro de uma arca cheia de animais por 40 dias da pior tempestade que já tinha acontecido na história e que nunca mais vai acontecer igual. Você imagina a situação de Noé? Porque pra gente aqui é fácil. Hoje eu vou voltar para minha casa, dormir gostoso na minha cama, amanhã eu vou acordar tranquilo, eu tenho meu carro, tenho tecnologia, tenho um monte de coisa boa. Noé nem luz elétrica tinha, a arca não tinha nem motor. Noé só sabia uma coisa, que Deus estava naquela situação. Muitas vezes, quando eu estou em luta, gente, estou falando de tempestade, estou falando de coisa séria. Alguns aqui entre nós já perderam filhos. Para mim, meu modo de ver, não tem situação mais difícil do que perder um filho, do que perder um cônjuge. Não tem. É uma tempestade igual ao dilúvio. No meio dessa tempestade, você vê algumas coisas que dão alento. Mas o pau está quebrando lá fora. A coisa está acontecendo, a coisa está terrível. Imagina como chacoalhava aquela arca. Eu estava vendo a Adalto Lourenço falando, por exemplo, nós estimamos aqui que mais ou menos 40 mil animais entraram na arca. Como que Noé sustentou todos aqueles animais? A quantidade de comida que ele teve que jantar. Aí eu pergunto, se tem muita comida, quem come muito, produz o número 1 e o número 2. Correto? Eu pergunto, água do mar dá para beber? Não, tinha que ter água doce. Aí você fala, como Noé fez tudo isso? O professor Adalto Lourenço tem uma proposta boa. Ele fala o seguinte, que boa parte da arca estava embaixo d'água. A temperatura da água é muito fria. Os 2 andares debaixo da arca não tinham luz. O que ele entende? Os animais tiveram um tipo de uma hibernação. Sabe que nem o urso, no desenho do Pica-Pau, que acorda dormindo? Vocês já assistiram o Pica-Pau já, né? Eles hibernaram. Quando hiberna, come pouco, bebe pouco, se movimenta pouco. Sem contar que quem controlou os animais dentro da arca, quem foi? Noé? Não, foi Deus. Ele não tinha condição de controlar sozinho. Só que veja, quando ele olhava para fora, a tempestade estava comendo. Às vezes a gente não percebe. Foram 371 dias de dilúvio. Entre o início do dilúvio e o momento que Noé colocou o pé para fora da arca. Você imagina que você está em 8 pessoas, passar uma tempestade terrível de 40 dias, uma arca flutuando para onde você nem sabe, por mais, completando 5 meses, você com as mesmas pessoas, as mesmas rotinas e nada muda. Uma outra coisa interessante, o ser humano quando morre afogado, o que acontece com o corpo? Ele boia. O que acontece com o corpo que está no mar? Ele apodrece. O que acontece com o corpo humano apodrecido? Cheira mal. Será que aquilo não começou a interferir dentro da arca? Estou querendo desenhar o quadro.
Por exemplo, nós vamos ver hoje Noé solta o corvo. E a Bíblia fala que aquele corvo ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Corvo se alimenta do quê? De carniça. O que muitos estudiosos entendem? Que o corvo, provavelmente, ele nesse ir e voltar, ele se alimentava dos corpos, dos animais, dos corpos das pessoas boiando. Por exemplo, Noé tirou a cobertura da arca. Só que ele só foi tirar depois de vários meses, que nós vamos ver hoje. Por quê? Se ele abre a cobertura da arca antes. Gente, foi algo entre 2 bilhões de pessoas e 4 bilhões e meio de pessoas. Vocês imaginam a quantidade de corpos, vocês imaginam a mortandade que foi aquilo. O que a gente percebe? Deus só permitiu abrir a arca quando estava tudo em ordem. Mas nesse inteirinho, Noé teve que ficar lá, fazendo as coisas, correndo atrás. Realizando tarefa atrás de tarefa, as mesmas conversas, 8 pessoas dentro da arca. Tempestade comendo. É esse o quadro aqui. Mas através do poder de Deus, ele conseguiu vencer aquilo. Eu pergunto, na nossa vida, existe algum jeito de resolver o problema, se não for pela mão de Deus? Eu pergunto, quando você está no meio de um problema, que você vai dormir à noite, você não vai às vezes dormir de coração apertado? Você não vai às vezes dormir com um monte de dúvida? Por exemplo, eu sei, tenho confiança, Deus determinou tudo. Eu também sei, tenho confiança, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, ela vai se cumprir. Quem eu não tenho confiança é em mim, miserável pecador. Que tenho dificuldade de lidar com as coisas quando as coisas não me agradam. Na verdade, o maior problema da obra de Deus na minha vida sou eu. Porque eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas limitações, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que ser transformado pelo Espírito Santo. Da mesma maneira, você. E pode ver, quando vem os problemas, a gente fica para baixo. Quando vem as dificuldades, a gente às vezes não tem muito ânimo. Mas após essas dificuldades, quando eu saio delas, eu saio modificado. Eu saio fortalecido. Eu saio mais maduro. Eu saio mais íntimo do Senhor. Agora, existem pessoas que quando vem a tempestade como aqui, elas começam com aquele ai, ui, ai, ui, ai, ai, ui, ui. Sabe? A pessoa que só olha para o próprio umbigo. Ai, o problema. Ai, isso. Ai, aquilo. E é o que acontece, ela aborta o tratamento de Deus na vida dela, ela interrompe o processo, e aquilo não produz nada de prático na vida da pessoa. Por quê? Porque quando Noé entrou na arca, ele tinha uma certeza de esperança após a tempestade. Essa era a única certeza de Noé. Ele não sabia como ia ser, ele não sabia o que era dilúvio, ele não tinha manual do dilúvio moderno. Aí Noé abriu o pergaminho, saber como é que foi o último dilúvio. Não tinha isso. Quando a gente entra no problema, a gente só tem uma certeza, a certeza do recomeço após. Aí você pode falar, mas pastor, e se esse é um problema dessa pessoa é um câncer terminal? Melhor ainda, assim que vier o recomeço vai ser com Cristo, lá na eternidade. Aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer que nem o profeta falou para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque eu vou te recolher. Pode parecer uma palavra dura, mas se um dia, algum de nós estiver numa situação difícil, é o que nós vamos ter que fazer. E sabe o que vai nos manter de pé diante de uma situação tão terrível? A certeza do recomeço. A certeza que o dilúvio vai passar. A certeza que o nosso Deus tem um horizonte depois. É o que a gente vê aqui. Quer ver que interessante? Vamos ir para a palavra. Vou fazer uma leitura expositiva, tá? E lembrou-se Deus de Noé. Essa palavra lembrou-se é bem interessante. O que Deus lembrou? Ele lembrou daquilo que ele tinha prometido a Noé no Gênesis 6. Lembrou-se aqui, ele lembrou da aliança que ele fez com Noé. Do quê? De resguardar Noé.
Sempre que você vê no Antigo Testamento essa palavra, lembrou-se Deus de, está falando de graça, está falando de salvação, está falando de redenção. Quer ver que interessante? Eu separei 2 lugares que essa palavra aparece. Então, o próprio Gênesis. Gênesis capítulo 19. Vamos abrir. Gênesis 19. Versículo 29. Aqui é o quadro da destruição de Sodoma e Gomorra. Diz assim: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Por que que Deus tirou Ló de lá? Por causa da intercessão de Abraão e da concessão que Deus tinha feito. Falou, não, vou tirar Ló e a família. Lembrou-se Deus de Ló. Quer ver mais uma passagem interessante? Gênesis capítulo 30. Versículo 22. Espera aí, está valendo 32, não vai dar, né? E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz ao filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Novamente, Deus lembrou. Deus da aliança, por quê? José, veja, não foi apenas um simples filho, foi um dos maiores homens da Bíblia. Foi um camarada que foi usado para resguardar Israel. Ele era o filho preferido de Jacó, num ponto tal que ele causou inveja para os irmãos. Essa mulher aqui, ela estava num profundo desespero. Vamos analisar o quadro de Ló e o quadro de Raquel. Raquel? Sim, que às vezes eu confundo com a Rebeca, esposa de Isaac. Veja, naquela sociedade não ter filho era sinal de maldição. Esterilidade e maldição. Naquela sociedade, a culpa de não ter filho caía sobre a mulher. Principalmente que a outra esposa de Jacó e as concubinas tinham concebido. Quem é que não podia ter filho? Raquel. Quem é que era encrenca do problema? Raquel. Aí Deus se lembra dela e abre a madre. Gente, era o maior sonho daquela mulher. E foi um sonho que deixou ela tão feliz que ela já veio orando, Senhor, me acrescenta outro. Mal tinha saído a dor de parto, acrescenta outro. O outro filho foi Benjamim. Benjamim quer dizer, com dores foi gerado. Ela morreu no parto. Deus atendeu o pedido dela. Deu outro filho. O que ela não contava, o que Jacó não contava, o que José, filho dela, não contava. Porque com certeza foi contado a José. Ó José, se você tivesse um filho depois de tantos anos, nunca teve filho. Se você tivesse esse filho, você não ia contar a história, a sua mãe ficou tão feliz, pediu outro, agora está grávida. Vai vir outra criança. Deus atendeu a oração. Além de dar você, está dando outro filho. Era o momento do auge da alegria da família. Raquel morre. Quem autorizou a morte de Raquel? Deus. Vocês imaginam como é que Jacó ficou com a morte da esposa? Aí você vê Jacó se lamentando, Jacó arrancando os cabelos, não. Jacó segue a vida. Aí vem a segunda tragédia na vida de Jacó. Supostamente José morre. Aí que Jacó fala, vocês querem que eu desça a sepultura com amargura. Aí de repente a rapaziada vai para o Egito e um deles fica preso. Aí o que José pede, os amigos de José, manda trazer Benjamim. Jacó fala, pronto, agora eu fiquei sem esposa, um filho morreu, vou perder o outro. Mas quem estava por trás de tudo aquilo? Deus.
Eu pergunto, como que Jacó ficou vendo Benjamim ir embora para o Egito? Você acha que adiantou a promessa acho que foi o Rubem, que falou, olha, está o meu filho aqui no teu lugar. Você acha que Jacó estava preocupado? Você acha que Jacó ia fazer alguma coisa para o seu neto? Não. Você acha que se Benjamim não volta, ele ia ter um retorno? Não. O mesmo caso de Ló. Vamos pensar no caso de Ló. Ló ficou rico, saiu como imigrante de uma terra distante, com uma mão na frente e outra atrás, como a gente fala no popular aqui no Brasil, e se mandou para uma terra a mais de 1000 quilômetros de distância. Só que naquela terra ele enriqueceu. Enriqueceu num ponto tal que começou a dar briga entre os pastores. Aí Abraão falou, olha, escolhe para onde você quer ir. Aí Ló olha as campinas de Sodoma e Gomorra e se manda para lá. Lá em Sodoma e Gomorra ele se torna um cara importante. Tanto é que ele estava na porta da cidade onde os homens importantes estavam. De repente chega a notícia, 2 anjos, que ele nem sabia que era anjo, falam para ele, olha, recolhe tudo, que amanhã Deus vai destruir tudo. Aí eles saem arrastados de Sodoma e Gomorra, arrastados pela mão, e na fuga ele perde a esposa, porque a esposa, segundo Tiago fala, ela ficou, acho que foi Tiago, ela ficou de olho na cidade de Sodoma. Quando ela virou para trás para olhar, virou estátua de sal. Ló perdeu toda a sua fortuna, Ló perdeu anos de trabalho, anos, e perdeu sua esposa. E algum tempo depois, perdeu sua dignidade. Porque suas 2 filhas embriagaram ele, se deitaram com ele. Cometeram o pecado do incesto. E geraram 2 nações. Mas olha que interessante. Teve uma coisa que Ló não perdeu. Ele é chamado no Novo Testamento o justo Ló. E se a Bíblia fala que ele é justo... Vocês estão entendendo? Situações de fim de linha. Eu vendo aqui essa situação de Raquel, meu Deus, morreu a mulher no outro filho. Já pensou você orar? Senhor, eu quero fazer uma viagem para o Nordeste de carro com a minha família. Sai no meio do caminho, divisa do Espírito Santo com a Bahia, bate o carro, morre 3. Pode acontecer? Lógico que pode. Com a maior calma do mundo, e aí? Como é que você faz? Mas uma coisa eu tenho que lembrar. Lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de todos que estavam na arca. Nós temos um Deus do recomeço. Nós temos um Deus que tem tudo planejado. Nós temos um Deus que, além de planejar tudo, Ele realiza com perfeição. E o que é melhor de tudo, quando acontece no caso de Raquel, nossa irmã, assim que ela desligou aqui, já ligou na vida eterna com o Senhor. Quer dizer, o pior momento da nossa vida, que eu imagino que a nossa morte, é o pior momento. Gente, não é fácil encarar a morte. Assim que você passa aquele sofrimento, é mais ou menos como uma dor de parto, já está lá com o Senhor, pela eternidade. Eu gosto de visitar a página do Palavra Prudente. Aí tem um pastor, se eu não me engano, o nome dele é Manuel Seymour. No trabalho dele tem uma foto de um rapaz muito bonito. Esse rapaz deve ter faixa dos 32, 33 anos, com uma criança loirinha na mão. Aí tem uma homenagem ao filho dele. Partiu cedo, por volta dos 30 anos. Servindo ao Senhor. Pregador da palavra. Teólogo de mão cheia. Filho para criar. Teve o trelelê. Está com o Senhor. A família só teve uma coisa que elas conseguiu se segurar. Você vê no meio da dedicatória, jubilando no Senhor. É a única coisa que você tem para segurar, gente. Não tem mais nada. Estou lembrando do teu avô. Quando passou todas aquelas lutas que ele passou com a saúde dele, qual é o único porto seguro que ele tem? É Jesus. Não tem mais nada. Com essas pessoas, com essas situações, a gente aprende que determinadas coisas ruins que vão acontecer na nossa vida, primeiro eu tenho que passar por elas.
Segundo, quando eu estou passando não é fácil, mas tem um Deus que lembra de mim. Tem um Deus que está comigo e tem um Deus que escreveu a história da minha vida. E que por pior que pareça a situação, é o que eu preciso passar. Porque é a vontade do Deus que me comprou. Agora, não podemos ser bobo. Achar que, não, legal, beleza, mano. Fiquei internado 8 meses, ó, maravilha, ó, daqui. Você deve estar louco, né? Você deve estar louco. Mas tem que passar. Ó, o Senhor está doendo, o Senhor está difícil, não estou entendendo nada, mas eu amo o Senhor. Seja feita a tua vontade. Me capacita. Mas mesmo depois de orar isso, vai vir dúvida, vai vir dia de crise, vai vir dia mal. Mas aí você tem que chegar e dizer, não, lembrou-se Deus de Noé. Segura, porque quer ver? Vai começar um processo aqui. Vamos voltar em Gênesis 8. Continuando a leitura. É uma coisa importante, ó. No versículo 1 ele fala o seguinte, a parte B. E de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Duas coisas, as águas estavam agitadas até passar o vento. Mostrando que não foi moleza os primeiros 40 dias de dilúvio. Eu pergunto, quando chega um problema, qual a pior fase dele? O começo. Está tudo enroscado. Segundo, quando fala vento aqui, é a mesma palavra para o Espírito Santo, de Gênesis 1, 2. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A palavra é ruach, ruach. O que a gente aprende aqui? Quem resolve os problemas do crente? O Deus Espírito Santo. Quem está com o crente no meio daquele problema? Deus, e dentro de nós, através da figura do Espírito Santo. O nosso consolador, o nosso tutor, aquele que nos ensina todas as coisas. Quem é que aquietou as águas? O Espírito Santo. O poder de Deus. Eu pergunto, Noé chegou na porta da arca e falou, eu determino, vai parar tudo, adiantou? Não. Hoje em dia ele chega para você e fala, não, você tem que determinar. Você tem que decretar. Você tem que encontrar a palavra, mais ou menos hoje em dia ensinar o seguinte, ó, você vai para a Bíblia e você pega aquela passagem que Jesus aquieta a tempestade e você ora decretando aquilo da mesma maneira. Que essa tempestade na sua vida vai passar. E saiu enganado. 2, o retorno. Que o primeiro engano foi de entrar, o segundo é saindo. E faz toda aquela palhaçada achando que vai ter algum efeito. Sendo que a oração correta fala, Senhor, a coisa está feia. Não estou entendendo, não estou aguentando. Da mesma maneira que o Senhor botou a mão ali em Noé, coloca a tua mão na minha vida, Senhor, me ajuda. O mesmo poder que o Senhor teve de fazer tal coisa, faz na minha vida. É bem diferente. Quem vai mudar o quadro, quem vai mudar a situação em volta da sua vida é Deus. E não adianta espernear, não adianta fazer bico, não adianta dizer, agora eu não vou mais para a igreja. Vai piorar mais ainda, 2 trabalhos, porque se você é filho, Deus vai trazer você arrastado pelos cabelos. Ou vai recolher. Pior ainda. E se você não é filho, uma notícia terrível. Você não vai conseguir se manter na igreja e o seu destino é o inferno. Pior ainda. Quem muda o quadro, quem muda a situação é Deus. Para de espernear. Cresce. Seja maduro. Faça o que tem que fazer. Todo dia você acorda. Todo dia você bota a chaleira para fazer café. Todo dia senta no carro para trabalhar. Todo dia você faz tudo o que tem que fazer. Estando bem-humorado ou estando mal-humorado. Você faz o que tem que fazer. Vamos por quem vai ser exemplo? Sabrina. Mãe, eu quero comer. Não, filha, hoje a mamãe não está bem.
Hoje você se vira, ó, tem bolacha lá no armário, tem leite na geladeira, se vira, tá? É assim que você faz? Não. Por que para uma situação eu fico fazendo biquinho, para outra não? Sabe qual é o nome disso aí? Imaturidade, infantilidade. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que fazer. É bem diferente. Vamos seguir na nossa leitura. Versículo 2. E cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve. Só que interessante, Deus mudou todo o quadro. De cima, de baixo, mexeu em tudo. Versículo 3. E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Olha que interessante. As águas começaram a escoar. Oh, beleza, 40 dias de dilúvio. Parou de chover. Opa, mais uma semana limpou. Legal, 5 meses. Na verdade, 3 meses e 20 dias. As águas começaram a minguar no 5º mês. No 7º mês, aqui, ó, no 7º mês, que está no versículo 4, a arca repousa sobre o Ararat, 7 meses, 210 dias. Gente, o que eu aprendo aqui? Problemas são rápidos para chegar, mas demora para ir embora. Por exemplo, eu tive a infelicidade em 2011 ter uma úlcera no meu estômago. 2011 eu tinha 45 anos. O local da úlcera era um. A minha situação era uma. Curou em 1 mês. Eu estou há 3 tomando remédio. Vou ter que fazer mais 3. E estou torcendo para acabar os 6 meses e curar tudo. Quando o problema chegou de um dia para o outro. O médico olhou para a minha cara. Na verdade, eu não sou trouxa. Olhei a endoscopia, 10 úlceras. Falei, Olhei a foto da maior e falei, qual foi a minha oração? Senhor, ó, por favor, que não seja um câncer, porque eu não quero morrer. Tenho muita coisa que fazer. Senhor, não permita que eu vá embora. Eu quero pregar a palavra, eu não quero ser rico, eu não quero ir para a Europa. Não quero nada, quero pregar a palavra. Entendeu? Até chorei de madrugada. Aí chegou, graças a Deus, não era câncer, não era nada, mas você fica ligeiro, o problema está demorando para ir embora. Eu pergunto, vocês já tiveram problemas que demoraram muito para ir embora? Alguns aqui estão passando crises que estão demorando demais. É o que a gente vê aqui. Adianta espernear? O seu barco, quem controla não é Deus? Da mesma maneira que controlou aqui? Só que é assim, né, gente? Não é fácil, né? Falar daqui é fácil. Porque não sou eu que estou vivendo o seu problema, eu estou vivendo o meu. Percebe? Problemas chegam sem avisar. Na verdade, eu vi um pastor que ele ensinava o seguinte, que problemas você não precisa nem chamar, eles vêm sozinhos. Só que alguns demoram para ir embora. Por exemplo, eu tenho passado um problema pessoal que já está indo para 2 anos. 2 anos, coisa fácil de resolver, moleza. Mas as pessoas não querem resolver. E aquilo traz incômodo, e aquilo traz, de certo modo, sofrimento. Hoje já está melhor. Mas eu tive que entender que o que eu podia fazer para resolver o problema, eu fiz, até o meu limite. Aí eu entreguei na mão de quem pode resolver. Agora está em boas mãos. E eu estou cuidando da minha vida. Aprenda a colocar os seus problemas na mão de quem pode resolver. Quando você, ou você faz ou Deus faz. Não estou falando para ser omisso. Na verdade, a Bíblia mostra 2 situações. Em todas elas, o ser humano faz sua parte, Deus faz a dele. Só qual é o nosso problema? A parte de Deus é a difícil, é impossível.
A parte do ser humano é a corriqueira. O que a gente quer fazer? Deixa a corriqueira e quer fazer a parte de Deus. Por exemplo, no nosso trabalho, nós estamos procurando novos clientes. Qual que é o meu papel? Entrar no cliente e visitar. Quem vai decidir se as Bíblias vão estar lá ou não? Não sou eu, é Deus. Agora eu tenho que ir. O que normalmente a gente quer fazer? A gente quer fazer a parte de Deus. E aí esquece fazer a nossa. Esse é um outro erro. Noé, aqui no caso, fez a dele. Você vê Noé o tempo todo obedecendo. Já pensou Noé querendo parar o dilúvio? Com uma rolinha na mão para fechar as águas lá da fonte. Coitado, não tinha como. Você precisa se atentar, se você não está tentando fazer o difícil. Senhor, muda meu marido. Irmã, quem precisa mudar é você. Seu marido vai mudar é Deus. Senhor, muda meu chefe. Cara, seu papel é ser o melhor funcionário. Seu chefe eu mudo. Nós temos essa mania. Precisa tomar cuidado. Continuando aqui. No versículo 4, uma informação histórica. Fala dos montes de Ararat. Esse lugar aqui é o seguinte. É uma cadeia de montanhas que está acima de 5.000 metros. Na região hoje chamada Turquia e Armênia. A Armênia era um país independente, que na Primeira Guerra Mundial houve um massacre de armênios e eles foram anexados pela Turquia. O que acontece? Existe hoje um monte chamado Ararat. Mas a Bíblia fala os montes de Ararat, é uma região. Existe, por exemplo, tem um camarada, um armênio, um pesquisador armênio chamado Hakobian. Em 1905 ele diz ter avistado a arca. E ele fez desenhos. 40 anos depois, teve um militar americano chamado Davis, um capitão americano, que foi servir na Segunda Guerra Mundial naquela região. E ele também diz ter visto a arca. Os dois fizeram desenhos. Os dois nunca se viram. O desenho dos dois é igual. Então existe uma possibilidade de se saber onde está a arca. Inclusive, tem um aviador americano que também estava servindo naquela área e teve um verão muito quente que descongelou. E ele diz do avião ter visto a arca e ela está dividida em dois. Ela partisse ao meio, porque ali é uma região de terremotos. Todas essas descrições batiam uma com a outra. Por exemplo, tem um historiador de Herodes chamado Nicolau de Cesareia. Ele era historiador do rei Herodes, da época de Jesus. Ele tem relatos da arca. Marco Polo, o famoso aventureiro italiano, diz que avistou a arca. Então existe uma série de provas da existência da arca. Só que hoje lá é uma região muito difícil de ir, porque é uma região em guerra civil. Existe um povo dentro da Turquia chamado os curdos. E todo mundo que vai para lá eles sequestram. Para quê? Para pedir o resgate e ter dinheiro para comprar arma e para sobreviver. Então ninguém consegue manter uma expedição lá por muitos dias, porque existe risco de vida. Mas essa arca está lá. Agora eu pergunto, para você muda avistar a arca ou não? Para mim não, porque eu creio na Bíblia. Mas está lá, nessa região. O historiador Flávio Joséfo, que viveu logo após a época de Jesus, ele conta o seguinte, que na época dele você podia viajar para a Turquia, que na época era a região da Galácia, da Carta aos Gálatas, e você podia ir numa cidade lá visitar, que tinha vários utensílios da arca. Então tem tudo isso registrado na história. É muita coisa. Mas aonde que está essa região? Realmente é por ali. Região dos Montes do Ararat. Se um dia eu vou descobrir, não sei. Aí cabe a vontade de Deus. O que eu sei é que está lá. Se ela está inteira, não sabemos. Veja, Noé saiu da arca. A temperatura da terra mudou. A arca devia estar mais ou menos entre 3 e 4 mil metros de altura. O que faz nessa época, dessa altura? Frio. Para fazer o frio que você tem que esquentar? Queimar madeira. Só que a madeira do dilúvio, as árvores estavam brotando.
Ao estarem brotando, elas estavam verdes. O que Noé deve ter feito? Ele tinha madeira banhada em petróleo. Com certeza, boa parte da arca foi queimada. Com certeza, boa parte da arca, a madeira foi usada para fazer um tipo de abrigo. Isso eles não usaram a própria arca como um abrigo. Porque houve uma preparação da sua mulher de 2 meses para sair da arca. Quer ver? Vamos continuar a leitura. Senão, eu quero acabar até uma 00:15, mais ou menos. Não quero passar disso, fica ruim, né? Então vamos lá, versículo 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Quer dizer, esse corvo não parava, ia e voltava. Aqui se entende, porque aqui nós estamos no 10º mês, se entende que ainda havia um resto de todo o material orgânico do dilúvio. Por isso que esse corvo ia e voltava, não era trouxa, carne fresca. Para ele é carne fresca, é alcatra. Ele ia e voltava, mas olha o que acontece. Versículo 8. Depois disso, soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Por que a pomba? A pomba é um animal com uma capacidade de voo muito grande. E a pomba ela tem a tendência de voar até um certo ponto e ela sabe voltar para o ponto de origem. Bom, o que aconteceu com essa pomba? Ó, versículo 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo. Veja que interessante, a Bíblia fala que a pomba não achou lugar para pôr o pé. Aí eu fiquei me perguntando, olha a saia justa do pregador. No versículo 9, fala que a pomba não achou terra seca para pôr o pé. Não é isso que nós acabamos de ler? Tá. Eu vou reler para vocês o versículo 5, o final dele. No primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Antes de soltar a pomba, a Bíblia me diz que o cume do monte apareceu. Depois que soltou a pomba, a Bíblia falou, olha, a pomba não encontrou onde pousar o pé. Quem está errado? Não é uma boa pergunta, João? Vocês imaginam o quanto eu quebrei a cabeça com isso aí? Gente, a resposta é simples. O Ararat tem 5.200 e tantos metros. Lembra que o clima da terra mudou? Gênesis 8:22, vamos ler o 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite cessarão. Passou a ter verão e inverno. A água do dilúvio ficou congelada nos polos, e a água do dilúvio ficou congelada nas grandes altitudes. Assim que secou, começou a congelar. A pomba, se pousasse no gelo, morria em 1 minuto. É o que a Bíblia está falando aqui. Só que vou falar com vocês, porque os 2 dias vão desquilando. Porque aparentemente parece que os 2 versículos se contrapõem, não é, Carlinhos? Mas aí você lê, lembrou, tá, pô, é lógico, está tudo congelado. A água tem que descer mais. Percebe os problemas? O que eu aprendo aqui de prático? Olha que barato. A arca veio e calhou. Aí ele escoou, eu abri a janela. Cume do monte apareceu. Nossa, me senti seguro, o problema está indo embora. Tirei a cobertura da arca. Vou soltar os animais, legal. Agora é churrasco, festa e cuidar da vida. Não. A pomba voltou, não tinha lugar de pôr o pé. O que eu aprendo? Quando os problemas aparentemente estão indo embora, sempre vai acontecer alguma coisa que não vai correr 100% como eu espero. Sempre vai ter dificuldade. Por exemplo, hoje eu vivo com Bíblia. E gosto muito, eu trabalho na sociedade bíblica mais antiga do mundo. Eu comecei a trabalhar com Bíblia em setembro de 2011. Quando eu olhei as Bíblias trinitarianas, fiquei louco. Falei, nossa, isso aqui vai vender demais. Boa, bonita e barata. Comprei umas Bíblias para vir vender. Sabe quantas Bíblias eu vendi no primeiro mês? Nenhuma. Eu falei, hoje eu vivo de Bíblia. O Senhor me sustenta através delas. Percebe? Vai ter um percalço. Nossa, tirei a cobertura da arca, agora vai. Vai não, Júlio. Gente, com vocês é assim, por exemplo, me pipinou financeiramente.
Aí você vê aquele processo de restauração, não é? Quando você pensa que vai, a bateria do carro murmia. Aí você olha e fala, meu Deus, 350 conto. Não é assim, Júlio? Ou vou dar o pior que pode acontecer. Você está saindo do sufoco. Aí o carro passa em cima de um osso de cachorro, você perde um pneu, R$280. E você fala, ai Deus. Não é assim? Mas aí quando você vai ver, você troca o pneu, você sai da dívida, você sai do negócio. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, gente, a coisa não é simples. Não tem uma promessa na Bíblia que vai dizer que... Só tem uma promessa na Bíblia que é simples. Salvação pela graça, em Cristo Jesus. O resto é tudo complicado. O resto tudo tem percalço. O resto tudo tem situação. E aí continua a narrativa. Vamos lá. Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde. E eis arrancado uma folha de oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Opa! Voltou com o ramo. Olha que interessante. Aqui tem muita coisa interessante. Veja. Não tinha planta dentro da arca. Mas a gente aprende que no dilúvio as plantas brotaram de volta. Para você ter uma ideia, eu acho que é em Portugal, tem uma oliveira de 2.820 anos. Oliveiras são árvores extremamente fortes. É que aqui a gente é Brasil, nós somos tudo... Eu, pelo menos, sou uma cego. Não sei o que é uma oliveira. Se eu ver uma oliveira, agora eu sei, né, que eu fui pesquisar. Mas imagina uma árvore que dura quase 3.000 anos. As árvores do Jardim das Oliveiras viram Jesus passando por lá. Estão vivas até hoje. A gente vive 70, 80 anos. Mas essa oliveira estava lá. Inclusive hoje em dia, né, o mundo sem Deus, o símbolo da paz é uma pomba com ramo de oliveira. Só que embaixo está escrito, sem Cristo, por favor. Porque o mundo não quer Cristo, o mundo só quer a paz. Não é assim? Nova Era usa isso. Aí você chega e fala, nossa, chegou, beleza, a pomba voltou. Ficamos só 10 meses. Vamos ler o versículo de baixo. Versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba. Mas não tornou a eles. Falou, nossa, Noé, você é chato. A pomba já não voltou com o bico da oliveira? Noé pode ser até chato, mas ele mostra que ele é extremamente prudente. Sabe por quê? Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Noé não é um homem tolo. Noé é um patriarca, um herói da fé. A pomba voltou, mas eu vou soltar de novo. Por que ela voltou? Ela não apareceu mais. E aí tem um problema. Como é que as pombas procriaram? Se aquela ali não apareceu mais. Não é uma boa pergunta, Gilmar? Não fala aqui do casalzinho de réptil, casalzinho de animal, casalzinho não sei o quê? Sim. Só que no caso de animal para sacrifício, entraram 7 pares. Sabe o que o pessoal, os ateus, falam de dilúvio? Tá vendo? Não dá para acreditar na Bíblia. Não botou um casal de cada um? Botou. A pomba foi embora e não voltou mais. Por que tem pomba hoje? Aí você fala, é só ler. Você não vai falar seu burro, né? Mas dá vontade. É só ler 7 pares. Mas olha que interessante como Noé era prudente. Você fala, bom, a pomba não voltou mais. Noé vai embora. Olha que interessante. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Olha como Noé era esperto. Ele esperou mais 2 dias, 2 meses. Arrancou a cobertura da arca e viu que estava tudo seco. Por quê, gente? Vou te falar uma coisa. Uma das fases mais perigosas que tem é quando você está na saída do problema. É quando você está na saída da crise. Porque você acha que está tudo bem, você relaxa. Quando você relaxa, você faz besteira.
Quando você abaixa a guarda, o maligno vem dar no nariz. Tum! E a hora que você vê a estrela daquele passo para trás, você não sabe o que fazer, mas já está quebrado já. Gente, cuidado. Uma das fases mais difíceis é quando a vitória chega. Ou logo após a vitória chegar. Eu lembro, o ano passado nós conquistamos uma montanha super difícil aqui no Paraná, o Pico Marumbi. Pensa numa montanha encardida. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu ouvi a narrativa dele, o cara virou para mim e falou, mas é assim? Ele falou, cara, aqui é morro, lá é montanha. Eu lembro que quando eu estava descendo, eu cheguei com meus amigos, fazer trilha junto, falei, gente, agora a gente precisa ser extremamente humilde. Senão, rapidamente, nós vamos ter um acidente sério. Concorda? Porque acha que é o bom, resolvi. Saímos das dívidas, o que nós vamos fazer? Domingo, churrasco aqui em casa, e sábado que vem pizza, pago tudo. Você está preparando outro dilúvio. A gente vê no caso de Noé, e olha como Noé faz, vamos ler o versículo 14. E no segundo mês, aos 27 do mês, a terra estava seca. Ó, segundo mês, aos 27, 50 dias depois, Noé não saiu da arca ainda. Mas fala, Noé, você está errado, está tudo seco, por que ele não saiu? Você está louco, cara? A Bíblia responde, por que ele não saiu? Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, tu, com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, e ave, de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Por que Noé esperou tanto? Porque Noé era obediente a Deus. Aqui você vê o próprio Deus falando direto. Sabe quem é que vai dizer para você que o problema foi embora? Que a tempestade passou? É Deus. Sabe quem é que vai dizer para você que é tempo de se movimentar depois de todo aquele caos? É Deus. Qual é o nosso problema? Assim que o problema parece que vai embora, eu relaxo, vou tentando fazer um monte de coisa por minha coisa, e aí eu causo um problema na sequência. A coisa mais difícil para o ser humano é aguardar Deus falar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho esse problema, eu sou impetuoso. Eu não sou o tipo de cara de ficar parado. Eu tenho que orar direto, pedir a Deus, Senhor, me dá a sabedoria, eu não quero agir na tua frente, eu quero ir guiado pelo Senhor. E olha, mesmo assim eu erro. Mesmo assim, quando eu vou ver, estou fazendo o que não deve. Mesmo assim, quando eu vou ver, estou acelerado demais. Gente, a pior coisa que tem é acelerar demais. E nós vivemos numa sociedade onde se acelera demais. Aí eu não consigo avaliar, não consigo pensar, não consigo orar, não consigo conversar com um irmão sábio, não consigo conversar com o meu pastor que Deus levantou para abençoar a minha vida. E vou fazendo as coisas, fazendo, quebra a cara. Aí primeiro eu passei pelo dilúvio vindo de Deus, agora eu tenho o dilúvio 2, o retorno, só que fui eu que criei. Gente, muitos dos nossos problemas a gente cria, a gente vê Noé aqui. Esperou até o último momento, gente. 371 dias. Mas ele só saiu a hora que Deus finalizou. Gente, isso daqui para mim é o auge da vida espiritual. Quando você chega num ponto, em obediência a Deus, e que você sabe exatamente a hora de agir no momento correto, cheio de prudência, cheio de bom senso, cheio de sabedoria. Isso aí você só alcança com vivência. Isso aí você só alcança passando por crise. Por exemplo, eu passei por crise com 18 anos de idade, passei por crise com 21, não lembro exatamente, com 25, com 30, com 40. E a nossa vida é uma sucessão de crises. Lembra que Eclesiastes fala? Tem tempo de guerra e tempo de paz. Quer dizer, a gente não vive o tempo todo de um jeito. Mas a nossa vida é uma sucessão de crise. Cada coisa nova é uma crise. Só que quando eu aprendo em Deus com a crise anterior, eu me comporto de maneira mais prudente na que vem.
É o que eu aprendo aqui com Noé. Quando eu estava preparando a palavra, fiquei até pensando na arca assim. Vocês imaginam? É interessante, a arca, se você cortar um pedaço de madeira nas dimensões da arca, puser dentro de uma bacia, você pode movimentar a água da maneira que você quiser, ela não vira. Sabe por que não vira? Porque quem deu a planta da arca foi Deus. Quem vai dar toda a ferramenta necessária para vencer as situações é Deus. O seu papel é obedecer e fazer igual que Deus está falando. Aí está tudo bem. O que eu faço? A palavra de Deus é toda receita. A palavra de Deus é toda coisa. Fala, entendeu? Entendi. Faça-se a minha vontade. Irmãos, se vocês entenderam a palavra hoje, aí a gente ora, Senhor, que a tua palavra se cumpra na minha vida. Você vai, puxa, que palavra. O dia seguinte, faça-se a minha vontade. Sabe o que Deus faz quando faça-se a minha vontade? Ele tira a mão, porque ele não divide glória. A Bíblia me ensina, a minha glória eu não dou ao trem. Quer fazer você? Faz, João. Só que Deus não vai estar no negócio. Cada vez que eu tentar fazer uma parte que não é minha, Deus tira a mão. Mas é tão difícil, gente. É tão difícil. Mulheres. É difícil, não é? Mulheres são impetuosas. Homens normalmente são mais calmos. É difícil. É difícil. Mas se você esperar a mão de Deus, tanto homens como mulheres, vai agir na certa. E como que eu vou ter esse time? Por que Noé sabia o que fazer e Deus falou pessoalmente com ele? Gente, a Bíblia explica, é só ler. Versículo 20. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o local sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. E enquanto durar a terra, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, e o dia e noite, não cessarão. O que Deus fala? Não vou destruir mais a terra. O homem é mau, não tem conserto. Mas eu não vou destruir mais a terra. Mas o que Noé fez quando saiu da arca? Construiu o altar. Altar fala o quê? Adoração e comunhão com Deus. No livro do Gênesis, esses altares são marcados. Gente, esses homens aqui não tinham Bíblia. Esses homens aqui não tinham culto para ir quarta-feira, uma escola bíblica para ir no domingo de manhã e um culto para ir domingo de manhã. Noé não tinha nem mestre da palavra. Noé não tinha uma Bíblia para carregar de um lado para o outro como a gente carrega. Não tinha. Mas ele era íntimo de Deus. Primeira coisa, altar. Quer ver que interessante? Nós vamos ver outros patriarcas tendo o mesmo comportamento. E eu vou fechar concluindo. Vamos abrir? Deixa eu ver aqui no meu esboço. Gênesis, vamos começar pelo começo. Gênesis 4, versículo 4. Nós já lemos o texto. E Abel também trouxe os primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aonde que ofereço oferta? No altar. Mais um texto, Gênesis 12, versículo 6. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Olha que interessante, Gênesis 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês,
te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então Abrão mudou as suas tendas e habitou nos cavarais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou aí um altar ao Senhor. Para vocês entenderem, Isaac, eu não vou prolongar porque eu quero fechar. Isaac construiu o altar. Jacó construiu o altar. O que a gente percebe aqui? Esses homens, eles procuravam ter comunhão com Deus. Qual que é o altar do crente hoje? Nós vamos ler um texto ali. Mas o altar seu, onde é que está? Primeiro, está na sua vida íntima com Deus. Como que essa vida íntima é desenvolvida? Oração. Quando você ora, você fala com Deus. Só que tem a via de volta. Leitura bíblica. Deus fala com você. Aí você tem a orientação. O que Abraão fez aqui? Após adorar a Deus? Percorreu a terra. O que você faz assim que Deus te orientar algo na palavra, seja na leitura bíblica ou seja aqui no culto? Você obedece? Ou aquilo fica apenas no seu imaginário falando, nossa, que palavra boa, mas eu não obedeço? Tiago, irmão do Senhor, fala que é igual um homem que olha para o espelho e se afasta, a sua imagem imediatamente desaparece. A gente quer construir altar, a gente quer falar que a gente quer ser igual a grandes homens de Deus. Mas eu não quero fazer o principal que esses homens fizeram. Obedecer. Servir a Deus. Nos mínimos detalhes. Eu acho desconfortável orar. Eu acho desconfortável ler a Bíblia. Na minha agenda pessoal tem coisa mais importante a fazer. Eu acho desconfortável vir para a igreja. Eu tenho muita coisa que fazer. Só que eu não faço o que esses homens fizeram e quero ter a mesma coisa. Aí, para fechar, para nós entendermos um pouco do que Deus espera da gente, vamos lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E eu vou encerrar com esse texto. Para variar, eu boto 418 versículos e acho que vai dar para falar em 1 hora e pouco. Romanos 12. Um dos meus versículos preferidos. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, vírgula, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, vírgula, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu tenho que fazer? Existe um culto racional que eu dou a Deus. Como? Vivendo uma vida santa, sem trazer pecado para a minha vida. Você tem a minha mente transformada. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu tenho a minha mente transformada? Só tem um jeito, pela palavra. Jesus falou, vós sois limpos pela minha palavra. A palavra liberta. Aí o que eu faço? Troco esse alto caminho da Escritura e falo, onde é que eu vou quinta-feira? Eu vou no culto de libertação da minha igreja. Gente, falar uma coisa para vocês. Tem igreja até dita reformada, que tem culto de cura e libertação. Não existe na Bíblia culto de cura e libertação. Pode ter o nome que for, o pastor. Sabe por que não tem culto de libertação? Porque quem liberta é Jesus, quando você é salvo. A obra já foi feita. Sabe por que não tem culto de cura? Porque quem decide quando vai curar, a hora que vai curar, a maneira que vai curar é Deus, não é o homem. Sabe o que eu estou dizendo? Irmão, sexta-feira culto de cura aqui. Eu estou dizendo que Deus vai vir e vai curar. Ah, legal, eu estou com a chave na mão agora. Quem decide é Deus. Deus pode curar onde Ele quer, da maneira que quer, como quer. Deus transforma a nossa vida como? Pela palavra.
Deus transforma a nossa vida como? Renovando a nossa mente, todo entendimento, com pregação bíblica. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Para de se iludir. Então eu tenho como responsabilidade construir o meu altar. Se eu quero ter esse pacote todo, eu tenho que ter um altar pessoal com Deus. E não pode ser uma coisa mística. Que eu já vi lugares que é assim. Você entra no secreto. Aí bota uma musiquinha e isso aí é bobeira. Gosto bem mais daquelas irmãzinhas do coquinho, com o joelho bem calejado, que humildemente vai para o seu quarto, ajoelha e vai orar a Deus. Senhor, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia do meu neto. Eu dou muito mais valor. Porque é real. Está se dirigindo de uma maneira humilde, sincera para Deus. Está sem essas bobeiras, dessas modernidades que tem hoje. Querendo causar a presença de Deus onde não tem. Que nós possamos compreender que lutas e crises virão. Mas quanto mais sólido for o meu altar, quanto mais íntimo de Deus eu for, mais capacitado eu estou a superar aquela dificuldade e sofrer menos. Por que eu sofro? Porque eu sou omisso. Porque eu não busco a Deus em época de paz. E aí quando vem a guerra eu quero buscar, só que tem um problema. Não se edifica em época de guerra. Só se edifica em época de paz. Quando está tudo bem, você relaxa. Tinha que ser ao contrário. Quando está tudo bem, você busca a Deus. Porque a hora que a tribulação for vir, aí você vai ver o que é falta de tempo. Aí você vai ver o bicho pegar. Aí você vai ver o que é desânimo. Aí você vai ver o que é tristeza. E só vai restar aquilo que foi construído na época da paz. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.